Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidada a historiadora Vivian Tedardi. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. E o tema da semana é o Museu Egípcio. Nós estamos aqui no Museu Egípcio da Ordem Rosa Cruz. Isso mesmo. Nosso museu é mantido pela AMORC, né? Ele foi criado em outubro de 1990 e, na verdade, nós somos um museu dedicado ao Egito Antigo, a preservar e a divulgar a história, né, da vida no Egito Antigo, justamente pela relação que a AMORC tem com a sua origem tradicional, está relacionada às antigas escolas de mistério do Egito Antigo. Existe alguma curiosidade desse museu que você gostaria já de destacar inicialmente na nossa conversa? Na verdade, então, quem visita, né, o Museu Egípcio, além de conseguir passear por diversos aspectos da vida do Egito Antigo, também pode conhecer duas múmias, o que não é muito comum, né, para conhecer aqui no Brasil. Nós temos um exemplar de uma múmia andina e também temos a famosa múmia Totimeia, uma múmia egípcia com cerca de 2.600 anos. Vivian, como era a infância no Egito Antigo? Então, na verdade, ter filhos no Egito Antigo era muito importante, né? Então, toda mulher, ao se casar, ela esperava realmente gerar filhos. Até porque seriam os filhos, depois da morte dos pais, que realizariam, então, as oferendas funerárias para os seus pais, né? E nós temos, claro, a gente às vezes não pensa como é que se brincava quando era criança, né? Então nós temos as representações das crianças no Egito Antigo, geralmente elas aparecem nuas e com uma mecha de cabelo ao lado da cabeça, né? Essa era a representação da infância. E aí nas cidades egípcias foram encontrados muitos brinquedos que demonstram então a maneira dessas crianças interagirem. Então nós temos desde jogos com bolas, peões, esses peões aqui em especial pertenceram ao famoso faraó Tutankhamon, né? Nós temos brinquedos confeccionados em madeira, muitas vezes utilizados, como a gente tem, as crianças hoje em dia não brincam com o carrinho, puxando o carrinho pelo cordão, eles também tinham um parecido, como a gente tem aqui um gato. Muitas vezes os próprios pais poderiam confeccionar os brinquedos, né? Já foram encontrados, por exemplo, potinhos feitos de argila, que seriam espécies de panelinhas mesmo para as meninas brincarem, ou como a gente tem aqui modelinhos de madeira, de cavalo, né? Ali o cavaleirinho em cima do cavalo. Então a gente tem uma diversidade muito grande de brinquedos e que mostram um pouquinho como era ser criança no Egito Antigo. A questão da idade influenciava assim a questão da emancipação, da maioridade? Sim, na verdade, assim, a gente não tem uma questão real de maioridade no Egito Antigo. A infância, ela ia até mais ou menos os 12 anos, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar o momento de ir à escola, né? Para aprender escrita hieroglífica, a partir dos 5, 7 anos, os egípcios já iam para a escola. Eles já estavam mais dedicados a isso. Mas a gente pode mais ou menos situar a infância até cerca de 11, 12 anos. Vivian, tinha cerveja no Egito Antigo? Tinha e era muito apreciada. A gente costuma brincar que a cerveja realmente era a bebida nacional no Egito. A cevada era um dos cereais mais produzidos pelos egípcios depois do trigo, né? Então, pão e cerveja não faltava na mesa dos egípcios. Então, nós temos todo o processo, né, da produção da cerveja, claro que bem diferente da que nós conhecemos hoje, era uma cerveja mais doce, até porque depois do processo de fermentação para a produção da cerveja, eles acabavam também adocicando com tâmaras. E aqui no museu a gente tem uma curiosidade que é justamente o canudo utilizado para ingerir a cerveja, né? Nós temos ali um asiático, onde demonstra ele utilizando esse canudo, que na verdade eles eram confeccionados de chumbo, né? E ele parece na sua ponta uma bomba de chimarrão. Por quê? Porque ao ingerir sempre vinha restinhos de semente da fruta
ou da própria tâmara, ou restinhos do próprio grão, né? Então, esse canudo acabava também funcionando como um coador para ingerir, né, esse líquido, que era armazenado também em vasos de cerâmica, também como a gente tem aqui, e o próprio vaso de cerâmica acabava, então, dando uma temperatura, né, mais do meio ambiente, né, para a bebida. Então, é uma grande curiosidade que a gente tem do Egito. Existe alguma bebida que se aproxima dessa fórmula antiga ou não, atualmente? Atualmente não, mas já tentaram, né? Algumas pessoas já tentaram produzir a cerveja tal qual os antigos egípcios faziam. Essa tentativa já foi feita, assim, até mesmo por alguns estudiosos do Egito Antigo, né? Tentar simular a produção como os egípcios faziam. E a escrita, Vivian, no Egito Antigo? Na verdade, a escrita para os egípcios antigos era muito importante, tanto que nós temos os primeiros símbolos da escrita hieroglífica já desde o período pré-dinástico, né? Então, registrar para eles o que está escrito existe. Então, por isso é muito importante. E por essa importância, a escrita teria sido criada pelos deuses, por um deus especial, que seria o deus Tote, que seria o patrono dos escribas, que era o título que a pessoa recebia, aquele que tinha o conhecimento da escrita no Egito Antigo, e esse mesmo Deus é quem teria inventado a escrita, né? Tanto que aqui nós temos a figura de um babuíno, onde esse Deus era relacionado a dois animais, ou a um ibis, que é uma ave, ou ao babuíno, né? Então muitas vezes a gente encontra a figura do escriba associada justamente ao babuíno. A escrita no Egito Antigo, ela era uma escrita com símbolos fonéticos e ideográficos, né? Eram centenas de símbolos e o próprio aprendizado dessa escrita levava muito tempo. Tanto que, geralmente, aquele que o pai desejava que o filho fosse escriba, ele frequentava uma escola que muitas vezes ficava próximo ao palácio do imperador e já iniciava o processo de estudo aos 5 anos. Nesse processo de estudo, geralmente os escribas, eles aprendiam escrevendo nos chamadas ostracas ou no ostracon, que a gente tem aqui 2 exemplares. Que eram cacos de cerâmica, né, utilizados para fazer cópias de grandes textos, por exemplo, que era uma das maneiras, então, deles aprenderem a escrita, né? E o papel de papiro, que é o famoso, que a gente sempre ouve falar, né, do papiro no Egito Antigo, o papel demorava muito tempo para ser confeccionado. Então, por isso, o aprendizado acabava não ocorrendo nos papéis. E sim, era realmente utilizado para os textos religiosos e oficiais do Egito Antigo. A gente também geralmente escuta falar apenas da escrita hieroglífica, mas também existia uma simplificação, uma maneira mais cursiva dessa escrita, que é a hierática, que na verdade é a escrita que nós podemos ver nesse ostracon, né? É a escrita hierática e não a hieroglífica, a famosa, que geralmente ela era mais utilizada, a hieroglífica, para ser esculpidas nas paredes dos templos ou das próprias tumbas, enquanto a hierática era utilizada nos papiros ou até mesmo no ostracon. Mudou muito a questão da escrita no Egito, da antiguidade para os dias atuais? Sim, bastante, né? Era uma escrita bastante complexa, né? Embora ela tinha também essa maneira de você pensar na conjugação do verbo, na maneira de colocar os adjetivos, né? Ela também tinha a sua própria lógica, né? Mas ela mudou bastante porque a nossa hoje ela é basicamente fonética, né? E no Antigo Egito, na verdade, ela ainda era muito ideográfica. Então, a combinação e a maneira de combinar os símbolos, né, variaram muito, né, e ajudava também na escrita de várias palavras. Vivian, e a ideia de faraós? Então, na verdade, os faraós eram os grandes soberanos do Egito, né? O que inaugura a história do Egito Antigo, que nós colocamos no início da história, é justamente o momento em que um rei das cidades do sul do Egito acaba conquistando as cidades do norte e ele se torna, então, o primeiro soberano a governar o Alto e o Baixo Egito.
o rei, né, o faraó, ele não é apenas a pessoa que governa, mas ele também representa as divindades. O papel principal do faraó deveria ser manter a criação do mundo, manter a ordem criada pelos deuses no momento da criação do mundo, né? Porque para os egípcios, antes dos deuses criarem o Egito, existia o caos. A partir do momento em que as divindades criaram o mundo, eles ordenaram, né? Então criaram um mundo ordenado. E a função do rei era manter essa ordenação. Então por isso que nós temos numa mesma figura a representação administrativa, mas sobretudo também a representação religiosa, né? E essa é a grande importância da figura do rei, da figura do faraó. E isso era tão importante que mesmo depois, quando os próprios romanos acabaram invadindo e dominaram o Egito Antigo, né, nós temos que eles, nos templos egípcios, vão se representar tal como os antigos faraós se representavam. Essa importância, então, da figura faraônica para a população do Egito Antigo. E o processo de mumificação? Então, o processo de mumificação também ele é bastante antigo, né? A gente tem múmias egípcias naturais desde o período pré-dinástico, o que já mostra, então, uma importância que eles tinham, ou uma visão em relação à vida além túmulo, né? E essa visão de mundo deles, né, e relacionada principalmente a uma vida além túmulo, motivou todo o processo, a criação do processo de mumificação. E também, se nós formos pensar, tudo o que a gente tem hoje sobre os antigos egípcios provém das tumbas que foram criados motivados por essa crença. E aqui no museu, então, a gente tem um espaço dedicado a falar do processo de mumificação. Então, aqui nós temos alguns objetos relacionados. Nós temos desde, por exemplo, os vasos canópicos, que eram os vasos utilizados para guardar os órgãos depois de desidratados, né? Temos um instrumento para retirada do cérebro. Para os egípcios, a sede da consciência não era o cérebro, e sim o coração. Então, eles não davam muita importância ao cérebro, ele era apenas retirado durante o processo de mumificação. Temos aqui a estatuetinha, a famosa Shabit, que era colocada nas tumbas. Ela tem no seu corpo uma inscrição do Livro dos Mortos, que seria para quê? Essa estatuetinha, na vida além túmulo, ganhasse vida, e ela é quem iria, então, cultivar os campos, né, no mundo além túmulo. Então veja que a gente tem a máscara do famoso faraó Tutancâmon, né? E que então mostra também a questão da criação da necessidade de preservar a face, né, da pessoa após morte. E aqui também uma coisa bacana da gente pensar, já que a gente acabou de falar sobre os faraós, são todos os símbolos de poder que estão associados aqui à máscara, né, do rei, do faraó Tutancâmon. Vivian, e a religião no Egito Antigo? Então, na verdade, não tem como nós falarmos de Egito Antigo sem falar em religião. Porque, na verdade, a religião era que conduzia toda a visão de mundo que os egípcios antigos tinham. Se hoje nós falamos em ciência, filosofia e religião, para os egípcios fazia tudo parte de uma coisa só, né? Então, os deuses estavam presentes desde o momento em que o sol nascia. Afinal de contas, o próprio sol era a representação de um deus, do deus Ra, né? Até mesmo para falar a respeito da morte, nós temos as divindades que estavam atuando ou estavam relacionadas a toda a concepção de vida além túmulo. Se nós falarmos sobre os faraós, nós veremos também que o próprio rei ele é a representação de um deus vivo. Ele está representando a vontade dos deuses ao governar os homens, né? Então a religião é de extrema importância para os egípcios. Algo talvez que às vezes marque um pouco a curiosidade, né, em relação à religião, é por que nós temos a representação dos deuses, com metade corpos humanos e metade animal, ou só na forma animal. Então, na verdade, o que nós sabemos é que os egípcios desconheciam, e eles tinham noção disso, de como eram os seus deuses. Mas eles precisavam criar maneiras de representá-los.
E então eles relacionaram o significado das divindades à sua fauna, né? E daí então é que nós temos essa mistura, digamos assim, nas representações de corpos humanos e corpos animais, né? Então eu sempre brinco, por exemplo, pegamos o falcão. O falcão estava associado a dois deuses muito importantes, ao deus Sol Ra e ao deus Horus, que era o deus que legitimava o poder de governar dos faraós. Né? O falcão é um animal extremamente majestoso, né? E por isso relacionado, por exemplo, a duas dessas grandes divindades. Ou o famoso Anubis, como nós temos com forma de um cachorro, né? O cachorro do deserto. Então, esses cachorros geralmente ficavam muito próximos à região dos cemitérios, das necrópolis. E possivelmente daí veio essa associação, né, do Anubis com o chacal, né, com esse cachorro do deserto. E aqui nós estamos vendo alguns exemplos do museu. Isso, aqui nós temos então imagens de diversas divindades, né? Então temos, por exemplo, a deusa Maat, que era a deusa que personificava o equilíbrio, era a deusa da verdade, da justiça e da ordem, né? Aí temos aqui, sempre falando do gato, né? Perguntam, e o gato no Egito Antigo? O gato está relacionado a uma deusa, que é a deusa Bastet, relacionado aos poderes benéficos do sol, que poderia ser assim como uma gata, ou com o corpo humano e a face de uma gata, né? Temos aqui outra deusa, a deusa Hathor, que era a deusa da feminilidade, com o corpo humano, a cabeça da vaca, ou muitas vezes como uma mulher apenas com os cornos bovídeos, né? Então nós temos diversas representações dessa grande religião criada pelos egípcios antigos. Vivian, nós estamos aqui com a Totimeia. Isso, na verdade nós estamos então na sala dela, que foi preparada especialmente para expor a Totimeia aqui no museu, que é uma réplica, essa sala é uma réplica de uma capela funerária do Egito Antigo, da maneira como eram construídas por volta da 18ª dinastia, que não foi o período em que a Totimeia viveu. Na verdade, ela viveu muitos séculos depois. Ela tem cerca de 2.600 anos, né? Então ela viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E a Totimeia, na verdade, ela teria sido uma cantora ou musicista de um dos templos da deusa Ísis no Egito Antigo. Nós não temos muitas informações sobre a vida dela lá. A única informação seria essa, nem mesmo o nome dela é conhecido, né? A Totimeia é um apelido que ela recebeu no século XIX, quando ela saiu do Egito, foi levada para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi quem a recebeu e a expôs pela primeira vez. E lá numa cidadezinha do interior chamada Round Lake, foi onde a apelidaram então de Totimeia, em homenagem aos faraós Totimés do Egito Antigo. É uma das poucas múmias originais que nós temos aqui no Brasil? Isso. Na verdade, a gente brinca que para conhecer múmias no Brasil, múmias egípcias, ou a Totimeia aqui em Curitiba, ou então no Museu Nacional do Rio de Janeiro, onde há outras 6. Qual que é o processo que se diferencia, né, no caso a Totimeia, o processo que ela sofreu das demais tipos de réplicas, enfim, Sim. múmias? Então, na verdade, a Totimeia é um exemplo então de uma múmia artificial. Por que a gente fala uma múmia artificial? Porque para que o corpo ficasse preservado, como a gente pode ver aqui, os egípcios criaram todo um processo de mumificação, que estava relacionado principalmente à desidratação dos órgãos e também do corpo, utilizando para isso um produto químico chamado natrão. Então é justamente a desidratação do corpo que fazia com que os egípcios conseguissem preservar os seus mortos. Claro também que essa preservação tem toda uma explicação através da religião do Egito Antigo,
né? Mas a grande diferença da Totimeia em relação a outras múmias, como por exemplo nós temos aqui no Chile, né, seria o que nós temos então aqui na América, múmias naturais, onde a maneira ou o local onde esses corpos foram enterrados acabou desidratando o corpo, diferente dos egípcios que criaram todo um método, todo um processo de preservação dos corpos. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço pelo convite, né? E espero então que as pessoas venham nos visitar aqui no Museu Egípcio Rosa Cruz. Além do site aí que vocês vão ver na tela, né, divulgando um pouco do museu, qual que é o horário de funcionamento do museu? Então nós abrimos de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5h30 e aos sábados das 14h30 às 17 horas. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais!